Bíblia diz em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 27, diz assim: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, e é um privilégio, Senhor, estar aqui na tua presença, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós e que está aqui, Senhor, que através, ó Deus, do teu Filho amado Jesus Cristo, nós possamos, Senhor, receber, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Nós não queremos e não podemos sair daqui, Senhor, sem ouvir a tua voz, sem ouvir, ó Deus, os seus caminhos para nós. Pai, eu peço que o Senhor faça, Deus, mais um milagre, Senhor. Que o Senhor revele, Deus, uma única palavra a muitos corações. O Senhor disse, Jesus, que o teu Espírito testificaria cada uma das suas palavras. E eu peço, Deus, que assim seja nessa noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, testifique em nossos corações, em cada coração aqui, Senhor, a tua palavra, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que durante a palavra, Senhor, durante o momento enquanto ouvimos a tua voz, Pai, eu peço a ti que o Senhor continue a passear pela igreja, Senhor. Continue, Senhor Deus, operando os seus milagres e curas, Senhor. Restaurando, Senhor Deus, corações, restaurando as vidas, trazendo restauração, ó Pai, removendo todo medo, removendo, Senhor Deus, toda acusação. E que possamos sair daqui, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, transformados pela tua palavra e pelo poder, ó Deus, do teu nome, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Shalom, meus irmãos, Deus abençoe. Pode se assentar. Nesse texto que nós lemos de Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28, quando Jesus com seus discípulos na ceia, reúne os seus discípulos, nos últimos momentos que Jesus tinha na terra como homem, Jesus reúne os seus discípulos e diz: bebei, pois esse é o meu sangue, que é derramado por vós. E ele completa dizendo o texto do versículo 28, do 28, para a remissão dos vossos pecados. É sobre isso, irmãos, que nós vamos ouvir nessa noite. Foi a palavra que Jesus colocou no meu coração e é a palavra que Jesus está ministrando na minha vida desde ontem. O sangue de Jesus. Então nós vamos falar sobre o sangue de Jesus sobre nós. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em Romanos. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero aproveitar e mandar um abraço e uma bênção, para todos vocês que estão acompanhando a gente pela transmissão. Já estou recebendo os recados aqui que os nossos irmãos do Pernambuco estão assistindo, lá de Surubim, Tamboatá, Bom Jardim. Nós estivemos lá há tempos atrás e a semente do Evangelho ficou naquele lugar. E eles estão firmes lá, irmãos. Então eu peço que vocês e a igreja ore pelos nossos irmãos em Pernambuco. Recebam aí o nosso abraço em nome de Jesus. Que a unção que virá sobre nós aqui venha sobre vocês também aí. E aonde você estiver acompanhando essa transmissão. Deus abençoe. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 21, diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei
e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Quando Jesus, em Mateus, quando nós lemos, reuniu com seus discípulos, e ele fala, esse é o sangue, o meu sangue, Jesus diz, esse é o meu sangue que será derramado por vós, ou que é derramado por vós. O sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, ele tem um objetivo, que é a salvação da humanidade. Quando nós lemos aqui no versículo 23 de Romanos 3, capítulo 23, diz assim, versículo 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e fomos afastados através do pecado da presença de Deus. Todos nós. Desde quando o pecado entrou na humanidade ou no homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Satanás corrompeu o relacionamento do homem, Adão e Eva, no jardim. E ali o pecado entrou na humanidade. E desde então, Deus vem criando estratégias para se relacionar com você. Se você, provavelmente você conhece as histórias da Bíblia, você vê que Deus, por algumas vezes, teve que intervir na humanidade. Porque o homem começou a passar dos limites. O homem começou a querer ter muita liberdade, né? Como eu fui exposto aqui agora há pouco pela minha esposa. A gente sempre conversa em casa, né? Depois. Brincadeira, tem que falar mesmo, né? A nossa história. E eu fiz isso mesmo. O homem começou a querer ter muita liberdade, e Deus sempre tinha que agir, intervir na humanidade, e Deus sempre tentando se relacionar, criando estratégias para nos aproximar dele, até que o sangue foi derramado na cruz. O sacrifício. Jesus, como um cordeiro, limpo, sem pecado algum, se entregou para morrer na cruz por nós. E quando o sangue de Jesus, o ato do sangue de Jesus é derramado na cruz por nós, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou, ele deixou todo o seu sangue por nós, irmãos, todo o seu sangue. E quando o sangue de Cristo é derramado na cruz e escorre pelo madeiro, e Jesus resgata a humanidade, ali é a moeda, ali é o preço pago. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados. E por isso, como nós lemos aqui nesse texto, somos justificados, porque Ele é o justo que morreu por nós e o justificador. Ele pagou a conta e Ele remiu todos os seus pecados e os meus e disse, você é meu, eu paguei a conta por você. E por isso, quando nós falamos de Jesus, quando nós começamos a conhecer a Cristo e caminhar com Jesus, nós temos que entender que Cristo pagou o preço na cruz por nós, irmãos. Satanás é o opressor, ele é o destruidor, a Bíblia diz. Ele veio senão a roubar, matar e destruir. E é Satanás que rouba a sua paz, Satanás que rouba a sua felicidade, é o Satanás que destrói as suas finanças. Porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, diz a Bíblia. Jesus veio para desfazer e construir em nós o reino de Deus, através do sangue que foi derramado na cruz. Quando nós começamos a entender, e é o que Deus nos diz nessa noite, o valor real do sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós, nós começamos a tomar posse de coisas que nós deixamos de lado muitas vezes.
Porque o preço já foi pago. Você já tem o direito. Porque Ele é o justo e o justificador. E esse texto que nós lemos de Romanos, ele é claro quando fala que todos pecaram e destituídos, afastados foram da presença de Deus. Pois esse é o plano do diabo. Porque ele foi afastado de Deus. Ele quis a glória de Deus, ele quis ser Deus. Ele quis o lugar de Deus e Deus não divide, irmãos, a sua glória com ninguém. E quando Lúcifer, Satanás, quis a glória, ele foi expulso da presença de Deus. E como ele já não tem mais acesso a Deus, o que ele quer fazer com você e comigo? Ele quer nos afastar de Deus. E nos afastar do sangue de Jesus. Porque quando nós temos o sangue de Jesus em nossas mãos, quando nós temos o sangue de Jesus em nosso coração, quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, como a Bíblia nos diz, Satanás não te toca. Ele não pode tocar a sua vida, ele não pode tocar a sua família. Mas o que ele faz? Ele vai colocando os problemas, o pecado, não as provações, porque as provações geram para você esperança, perseverança, diz a Bíblia. Quando nós somos provados e aprovados, nós nos aproximamos de Deus. Mas quando nós somos provados e caímos e pecamos, aí sim nós começamos a nos afastar de Deus. E quando entra o pecado, irmãos, é inevitável o afastamento de Deus. Porque Deus é santo, Ele é kadosh, e Ele não se mistura. E por isso nós estamos aqui, ouvindo a voz de Deus. Por isso Deus nos diz essa palavra. Eu sou o justo que justifica. Amém? Eu trouxe essa versão de Romanos numa versão viva, mais atualizada que eu tenho em casa. Eu vou pedir para o Tiago colocar aqui. Eu quero ler o mesmo texto para você. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Você pode acompanhar aqui. Ela tem uma versão um pouco mais clara. Você vai ver, e eu tenho certeza, a diferença que vai fazer para você nessa leitura. Agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não tem nada a ver com a lei, do qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declara sem culpa, mediante a fé em Jesus Cristo, justiça para todos os que creem, sem qualquer distinção. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificado das ofensas que lhes fizemos, através da redenção que há em Jesus Cristo, aquele em quem a sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para salvar, para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim por fim a ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque aguardava a chegada do dia, quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Agora, no tempo presente, hoje, ele demonstrou a sua justiça e pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém. Ele é justo e justificador. O pecado que era para você acusação, Jesus é o justo e justificador. Através do sangue de Jesus, irmãos, nós podemos acessar a Deus e nos afastar da ira de Deus. Foi exatamente o propósito de Cristo por nós. E por que nós escolhemos muitas vezes viver a ira de Deus? E o que é a ira de Deus? São o afastamento da presença do Senhor, são as consequências de pecado que nós vivemos. A melhor coisa que existe, irmãos, é poder acordar e você saber que Deus está ao seu favor.
E a pior coisa que tem é acordar e saber, ou ter dúvidas se Deus está comigo ou não. Em alguns momentos eu já acordei em dúvida e perguntei: Senhor, o Senhor está comigo nessa? Senhor, eu tenho agido certo, eu tenho feito o que é certo, essa é a tua vontade, Senhor? E muitas vezes Deus trouxe o conserto para mim, o arrependimento e a transformação através da palavra de Jesus. Porque como nós lemos aqui, irmãos, no versículo 23, todos aqui pecaram, não há distinção, todos aqui, todos nós precisamos do sangue de Jesus para sermos justificados de todos os nossos pecados. Olha o poder do sangue de Cristo derramado na cruz. Ele não só apagou o passado, o pecado do passado, mas ele apagou o pecado do presente e do futuro. O poder do sangue de Cristo, ele vai de tempos em tempos. Quando Jesus morre na cruz, ele morreu pelos seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, e ele morreu por você também. E esse sangue é tão precioso e tão valioso que até hoje Satanás não te toca se você tiver o sangue de Cristo. Satanás não pode tocar a sua vida. Quando você e eu obedecemos a palavra de Deus, como a pastora Carla disse, ele não pode tocar suas finanças, ele não pode te tocar. Se nós estamos revestidos pelo sangue do Cordeiro, Satanás não te toca. Que poder é esse de redenção? Que Deus é esse? Como os discípulos disseram para Jesus: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Nós temos o privilégio de saber, irmãos, porque temos as Escrituras e a Bíblia, e podemos aqui juntos conhecer a Bíblia. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele que nos resgatou. Não há distinção, todos somos iguais, todos nós pecamos. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Eu não sei se você um dia já passou por isso, de ir até um lugar e pagar uma conta e de repente já foi paga. Às vezes um irmão, um amigo fez um bem por você, né? E aí você vai pagar aquela conta, ou o varão está investindo na varoa, né, na juventude, e paga a conta da varoa, que é bênção, viu? Chega lá: não, aquela lá de cabelo comprido lá, eu vou pagar a conta. Aí paga a conta, vem a irmã, né, pagar: ah, aquele lá de boné pagou para você. Aí você sabe o que acontece, né? Pode ser de Deus, aleluia. Pega essa, hein, jovens, olha o código, hein? Mas sabe quando você vai fazer alguma coisa, pagar uma conta, e você chega: ah, já pagaram, ou não tem, essa dívida não existe, e você tinha separado aquele dinheiro, aquele valor para aquilo. Quando você chega diante dos seus inimigos, quando eu chego diante de Satanás, e ele começa a me acusar, eu tenho que lembrar que Jesus já pagou o preço por mim. A dívida já foi paga. Jesus já pagou todo o preço por você. Você não precisa mais carregar esse fardo, a não ser que você queira, a não ser que eu queira. O que nos afasta de Deus? O pecado. Quando nós nos revestimos do sangue de Cristo, nós somos justificados por Cristo. E Satanás quer te empurrar para o mundo. Satanás quer te empurrar para a prostituição, para o engano, para o roubo. Satanás quer te levar para as coisas erradas desse mundo, para os prazeres, irmãos, momentâneos, para o orgulho, para a soberba. Ele quer te levar cada vez mais para esse caminho, porque ele sabe que esse caminho te afasta de Deus. Mas quando nós olhamos para Cristo, irmãos, quando nós escolhemos Jesus, quando nós escolhemos seguir o caminho de Jesus, quando nós escolhemos os seus mandamentos, nós podemos viver cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. E aonde você for, o diabo não te toca. O diabo não toca na sua vida financeira, o diabo não toca no teu casamento, o diabo não toca nos seus filhos, o diabo não toca no seu trabalho, na sua empresa, onde você estiver. Se você estiver protegido pelo sangue do Cordeiro, ele é justo e justificador. Ele te protege, ele te guarda, e Satanás não te toca. É como o apóstolo Alexandre diz, é até covardia. Você, fala para a pessoa do seu lado aí, você e o Espírito Santo em qualquer lugar
coberto pelo sangue de Cristo, é covardia. Não tem como perder. A gente está do lado mais forte, porque o nosso lado é o lado de Jesus Cristo. E Jesus Cristo venceu as trevas, Ele venceu o inferno inteiro, Ele venceu Satanás e os seus demônios, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e pagou o preço por mim e por você. E Jesus pergunta para mim e para você, qual é o caminho que você quer seguir? Qual o caminho? Um caminho de ira, de distanciamento de Deus, um caminho de vaidade, de mundo, de prazeres do mundo, ou você quer seguir aquilo que eu tenho para você? A graça, gratuitamente, nós recebemos o favor. Ele já pagou o preço por mim e por você. 1 João capítulo 1, se você puder abrir. João capítulo 1, versículo 5, nós vamos ler até o 10. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui a Bíblia nos deixa claro, irmãos, que Deus é luz e não há nele trevas. Deus é santo, Deus é Kadosh. Por isso, quando Deus aparece no jardim para visitar, como ele fazia de costume, a visitação a Adão e Eva, Deus percebe que Adão e Eva haviam pecado, eles desobedeceram a Deus. E naquela hora Deus dá uma sentença para Adão e uma sentença para Eva. Uma consequência do pecado. Por quê? Porque eles desobedeceram. E essa desobediência se estende até hoje sobre nós. Por isso todos pecaram. Somos fruto do pecado, fruto de uma ação errada, fruto de desobediência. Pastor, mas não é justo. Por isso Jesus veio para morrer na cruz. Se você não acha justo você pagar o preço pelo pecado e desobediência de Adão e Eva, há muitos anos atrás, Jesus está dizendo para você, eu já paguei o preço. Não é justo, eu paguei o preço por você. Ele te justifica, Ele te restaura. E a partir dali, você e eu podemos ter um relacionamento com Jesus. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Não há, irmãos, dentro dessa igreja, um santo ou justo qualquer, a não ser pelo sangue de Jesus. Jesus é o único, foi o único, e por isso Ele foi capaz de vencer a morte. Por isso, a santidade de Deus que foi derramada, o Espírito de Deus que foi derramado sobre Jesus, é o mesmo Espírito que está sobre nós e pode estar em você. O mesmo Espírito, a mesma atuação, o mesmo poder, o mesmo objetivo, o Espírito de Deus pode habitar em você ou está em você. O Espírito de Deus foi derramado sobre Jesus Cristo na terra e Jesus cumpriu a sua missão como um filho obediente, sem pecado,
se entregou para morrer na cruz, venceu a morte e o inferno e ressuscitou. Para que não houvesse acusação contra mim e contra você, Ele vence todas as batalhas por mim e por você. E Ele nos deixa o seu Espírito e diz: recebam o meu Espírito. A Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles o Espírito. Eles recebem o Espírito de Deus. E Jesus faz uma promessa sobre eles de um derramado Espírito, que é o Pentecoste que nós conhecemos. E a palavra de Deus se cumpre sobre a humanidade e nós podemos receber o Espírito Santo. E por isso, tudo aquilo que Jesus fez, Ele mesmo disse que nós faríamos maiores ou mais do que Ele fez. Entenda que Jesus entrega para você o seu Espírito para que você faça a obra de Deus. Não para que você queira a glória de Deus, mas Ele nos deixa a missão de levarmos o seu amor através da sua palavra, através da restauração. Irmãos, a cada dia que passa, eu percebo mais que o mundo inteiro está em erupção. Famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, relacionamentos de amigos, não existe mais. Não há fidelidade, não há comunhão entre as pessoas. Isso eu estou dizendo entre pessoas. Mas se nós olharmos para a sociedade está sendo destruída, irmãos. Coincidentemente hoje, eu vi um vídeo, eu já vi outros, né, mas me lembrei desse agora. Pessoas que se acham animais, por exemplo. Num belo dia, ela acorda e ela acha que ela é um cavalo. E ela se veste como um cavalo, ela anda como um cavalo, ela come como um cavalo, e assim outros animais e tantos por aí. Irmãos, aonde a gente vai parar? Sabe o que eu penso? A Bíblia diz tudo, né? Aonde a gente vai chegar. Mas é como na natureza, é como o rio. O rio tem o seu curso, não tem? Natural. Foi feito por Deus. Quando o homem vai mexendo, quando passa alguns anos, o que acontece com esse rio? Quando vem uma enxurrada, quando acontece uma catástrofe natural, aquele rio ele volta ao curso. Não é verdade? A gente pode ver que muitas, aqui mesmo, recentemente uma chuva, esse rio, acho que é o Rio Grande aqui, né, ele encheu. Em outras situações, por quê? Porque quanto mais o ser humano mexe naquilo que Deus fez, uma hora vem a conta. É como a gente tem visto com as queimadas, consequentemente, o nosso ar fica poluído. Quanto mais desmatamento, menos a gente terá um ar bom e menos poluído. Quanto mais prédio, quanto mais carro, é consequência. É ou não é verdade? O ser humano é a mesma coisa. Quanto mais nós mudarmos aquilo que Deus fez, uma hora, irmãos, eu não sei quando, a conta vai começar a chegar. Daquilo que o ser humano tem buscado fazer, e mudando, e mudando, e mudando, e mudando. Uma hora a conta vai chegar. Porque Deus fez tudo perfeito. O mundo está em erupção. As coisas estão se consumindo. Mas, tem de bom ânimo, Jesus falou. Eu venci o mundo. E por isso nós estamos aqui como igreja ouvindo essa palavra. Porque Jesus é o justo e justificador que restaura a sua vida. Que te dá ânimo para viver. Que usa você para levar uma palavra de ânimo para alguém, de restauração. Essa é a vontade de Deus. Amém? Você deve conhecer um relato que a Bíblia nos deixa sobre uma mulher que foi pega em adultério. João, abre comigo em João, o Evangelho de João. Volta um pouquinho a sua Bíblia, por favor. João capítulo 8. A partir do versículo 4 nós vamos ver. João capítulo 8,
versículo 4, diz assim. Vamos ler a partir do 3, perdão. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, em pecado, no ato do pecado. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, disseram a Jesus, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O sacrifício da cruz, na cruz, que Jesus fez por nós. Jesus veio para cumprir a lei, Ele é a lei, Ele é o cumprimento, né? A lei, ela sinaliza para Jesus, mas Jesus supera a lei. E por isso nós lemos em Romanos, que a graça que nós recebemos, ela supera a lei e os profetas. Jesus supera, porque Ele é o Todo-Poderoso. Versículo 6. Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhes, aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro e atire contra ela a pedra. Lembra da palavra que nós lemos? Todos pecaram. E aquele que diz, Romanos e João, todos pecaram e foram afastados de Deus. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Jesus usa a mesma palavra, o mesmo princípio. Quem não tem pecado aqui, que atire a primeira pedra sobre essa mulher. Porque não há distinção de pecado. Versículo 8. E tornando-se a inclinar a terra, escrevia. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, aonde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém atirou pedra em você? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Sabe aquele conceito que o diabo às vezes colocou no teu coração, que Jesus faz a distinção de pessoas? Que na igreja só tem pessoa que se acha? Essa não é a palavra que eu conheço. O Jesus que eu sirvo não é esse Jesus que faz distinção. O Jesus que eu sirvo e que eu amo é o que resgata e salva todos. Porque essa mulher, pela lei, ela morreria naquele dia. Mas Jesus salvou ela. Porque Jesus supera a lei e os profetas. A lei e os profetas vieram para sinalizar Jesus Cristo. Até que a palavra se cumpriu e o Filho de Deus nasceu para salvar a humanidade, salvar você e a mim do pecado. Jesus fala para essa mulher, mulher, cadê aqueles que te acusaram? Não ficou ninguém? E Jesus diz, tampouco eu vou te condenar. Mas Jesus dá um alerta para ela, que é o mesmo que Jesus dá para nós hoje. Jesus não aceita, Jesus reconhece o pecado dela. Não significa que Jesus aceita os nossos erros e pecados. Jesus, Ele quer transformar a sua vida e a minha vida. Ele quer transformar a nossa vida. Jesus fala para ela, nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Aquilo que você pecava, não erra mais. Você está salva. Vá e não peques mais. Satanás quer te roubar, sabia? Satanás quer roubar a tua vida. Satanás quer tirar a sua vida. Com certeza ele já tentou várias vezes. Roubar a sua fé, roubar a tua família, roubar a sua vida, tirar a sua vida. Talvez colocando no seu coração o desejo de morte, de suicídio. Talvez dizendo para você que você não é capaz, que você não vai conseguir. Todas essas palavras são mentiras do diabo sobre a sua vida. Que o seu casamento não tem jeito, que o seu filho não tem jeito. São
são todas palavras mentirosas do diabo. Porque se você receber nessa noite essa palavra que Jesus entrega para nós, de fé no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E quando nós clamamos com fé, como nessa palavra que nós lemos, irmãos, quando nós clamamos com fé ao sangue de Jesus, Ele se manifesta sobre nós. Quantas vezes no meu dia eu clamo Jesus, irmãos, eu peço ajuda de Jesus, eu clamo, Pai, em nome de Jesus, me ajuda. Pai, em nome de Jesus, tira esse pensamento da minha cabeça. Pai, em nome de Jesus, não me deixa fazer isso. Quantas e quantas vezes? Pastor, mas a gente vai viver assim? Sim, foi para isso que Jesus veio, para nos afastar do pecado. Porque o pecado nos chama, ele vai nos atraindo, a proposta está aí todo dia. Todo dia eu tenho certeza que você tem uma oportunidade de pecar. Todo dia, pelo menos uma, né? Com certeza. Todos os dias, com mentira, prostituição, e uma infinidade de coisas, roubo. E ele vai enrolando a gente, irmãos, com cordas de perversidade. Satanás vai nos prendendo até o ponto de ceifar a nossa vida. Porque esse é o objetivo dele, roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para desfazer essas obras e te dar vida e vida com abundância. A história dessa mulher mudou aqui. Mudou. O cenário não era nem um pouco favorável para ela. Talvez ela já foi se arrependendo do seu pecado. Porque ela sabia que morreria ali. Porque pela lei, ela morreria naquele dia, naquele momento. Mas aqueles fariseus, aqueles homens não sabiam que eles estavam levando aquela mulher para a salvação da vida dela. Então aquilo que para ela foi vergonha e dor, aquele percurso, eu gosto muito de imaginar com a minha mente hollywoodiana como foi. Eu imagino quando ela foi pega no ato. Claro que aqueles homens foram usados pelo diabo para acusar ela do seu pecado que ela cometeu, sim. Ela foi pega no adultério, mas ela foi humilhada até todo aquele caminho, até chegar a Jesus. Talvez você entrou aqui totalmente humilhado. Talvez você entrou aqui desacreditado. Talvez você entrou aqui e já entregou os pontos, né, como a gente diz. Eu não quero mais saber, para mim já não dá mesmo, a minha história já acabou. Para mim já não tem mais jeito. Talvez o diabo te conduziu num caminho achando que estava te levando para a destruição, mas você veio para a salvação. Se você chegou aqui, é porque Jesus Cristo quer te salvar. E salvar, irmãos, não é só quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Não só porque é pouco, né? Porque é muito quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, mesmo que seja em caminho de humilhação, como essa mulher, Jesus Cristo, Ele nunca vai te condenar. Ele nunca vai te condenar. Nunca. Porque não foi para isso que Ele veio. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Eu vim para justificar, eu vim para limpar. Pastor, mas eu estou muito sujo. Então você está no lugar certo. Todos nós estamos no lugar certo. Porque aqui é o lugar que Jesus justifica. É aqui que Ele limpa, é aqui que Ele transforma. É aqui que Ele restaura. Essa mulher foi pegada no ato, no pecado. Foi conduzida a um caminho de humilhação. Eu imagino que nesse tempo, a Bíblia não diz o tempo, a Bíblia fala que Jesus escrevia no chão, né? Até um texto que muitas pessoas gostam de estudar, e há muitos questionários, né? Por exemplo, o que Jesus escrevia. Eu acho que, a não ser que seja uma revelação divina, é impossível descobrir o que Jesus escrevia. Mas o que importa não é o que Jesus escrevia, mas é o que Jesus fez por ela. Enquanto ela estava sendo humilhada, chorando e talvez se arrependendo ali do que fez, pensando na vida dela, qual é o passado? O que aconteceu? Por que ela se entregou ao pecado? Por que ela se entregou à prostituição, ao adultério? Será porque ela não era amada pelo marido? Será porque ela não tinha uma vida que ela esperava? Sabe, toda a história, irmãos, existe um contexto que nós não sabemos, mas Jesus sabia. E por isso Jesus falou, mulher, se ninguém te acusou, eu também não vou fazer isso, porque eu te conheço. Só que eu digo uma coisa para você, vá e não peques mais.
Jesus, mesmo antes de derramar o seu sangue na cruz, ele já começava a trazer restauração para essas pessoas que passavam pelo caminho dele. E hoje nós somos resgatados, remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Amém? Eu quero ler o último texto, Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, versículo 7. E esse texto vai incendiar o teu coração. Se essa palavra foi rema para você, foi viva, foi direto aquilo que você talvez não queria ouvir, mas precisava ouvir da parte de Deus. Essa palavra agora, ela vai incendiar o teu coração. E não se assuste se o seu coração começar a bater mais forte como o meu aqui. Isso é um sinal de um coração aquecido. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz assim: e houve batalha no céu, no mundo espiritual. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, o diabo, Lúcifer, e os seus demônios. Havia uma guerra, irmãos, entre os anjos de Deus. Miguel é o anjo de guerra. É o anjo de guerra do céu. Eu gosto muito dessas passagens. Eu queria abrir um parênteses. Há um texto na Bíblia que Daniel, ele clama a Deus. E Deus responde. Só que a resposta demora a chegar. Porque quando Gabriel, que é o anjo que traz a mensagem, olha as loucuras do mundo espiritual, é bom você saber dessas coisas. Gabriel foi aquele que trouxe a mensagem para quem? Vocês lembram? Maria. Ele trouxe a mensagem para Maria que do ventre dela nasceria Jesus Cristo. Então, quando Daniel ora, a resposta dele começa a vir. Gabriel começa a descer. Só que há um impedimento, os demônios começam a impedir, há uma guerra, como obstáculos no caminho. Existe um caminho do céu até aqui. E ele começa a descer, e a Bíblia fala que Deus envia Miguel para ajudar. Ô irmãos, eu fico todo arrepiado só de pensar. Que eu fico imaginando quando Deus fala: Miguel, desce lá para ajudar. Que a guerra ficou mais intensa. E ele vem com a sua escolta, com certeza, celestial, e começa a guerra. E aqui, quando nós vemos esse texto, relata também um texto parecido. Miguel começa a batalhar contra o dragão, que é o diabo. Mas não, versículo 8, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, olha só. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Uma terça parte do céu foi expulsa da presença de Deus. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora, chegada esta salvação e força, e o reino do nosso Deus, e poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Satanás foi derrotado. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, que sangue é esse? Que poder é esse? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Sabe quando a gente vê em filme que os soldados vão para a guerra, mais antigo, né? Que eles passam o dedo na terra assim, faz assim, ó, e vai para a guerra. Parece que até dá mais força, né, quando eles fazem isso.
Deve ter mais ou menos isso com o sangue do Cordeiro. Vamos para a guerra. Vamos, peraí, deixa eu me lavar e me remir com o sangue do Cordeiro aqui. Senhor, eu peço a tua escolta, a tua proteção. Porque se o Senhor estiver comigo, ninguém pode me parar. Aleluia! Versículo 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, é tudo ou nada. Tudo por Ele e nada sem Ele. Eu vou por Jesus até a morte. Eles se entregaram por Cristo, eles se entregaram por Jesus. Essa é a esperança. Essa é a vida que Deus tem para nós. Tiago, você pode pôr aquela frase para nós? Qual é o testemunho que nós lemos aqui? No versículo 11 diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Testemunho do quê? Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia. Escola da palavra, irmãos. A gente não vai se aprofundar nisso. O texto aqui dá a entender que essa batalha foi quando Satanás foi expulso do céu com seus demônios, Lúcifer. Há uma guerra, há uma batalha, eles são expulsos e caem à terra. Amém? Foi quando Satanás foi expulso. Mas aqui a Bíblia diz que já havia sido derramado o sangue do Cordeiro. E eles venceram pelo poder do sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. E qual é o testemunho? A ressurreição do Rei dos Reis. A ressurreição de Jesus. Quando Jesus derrama o sangue dele na cruz por nós, ele se entrega e morre. O testemunho que nos fortalece, que nos faz vencer o diabo, é que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! E essa é a mais poderosa verdade que Satanás não pode abafar. Ele não consegue parar a igreja, ele não consegue parar o agir de Deus na tua vida. Se você entrou aqui e encontrou Jesus, ele não vai conseguir te parar nunca mais. Se você se render aos pés de Jesus, aleluia! Se coloque de pé. Nós vamos orar e agradecer e pedir a Deus a manifestação do seu Espírito neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor. Te agradeço pelo poder do teu Espírito neste lugar. Senhor, eu peço que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, Senhor. O Senhor é o justo, o Senhor é o justificador. E que assim seja nessa noite, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, seja derramado sobre nós, para a glória do teu nome. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder.
ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, Aleluia. por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Dono dos meus dias. O dono dos meus dias. Jesus está te chamando nessa noite. Nós temos duas escolhas. Nós temos duas escolhas. Ou saímos daqui revestidos do poder do Espírito de Deus e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e vencemos as provações e vencemos o diabo. Ou nós saímos daqui e vamos seguir um caminho de humilhação e de morte. É uma escolha. Jesus está te chamando hoje. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, irmãos, nosso coração é aquecido. Todas as vezes que eu vou para uma missão ou qualquer atividade com Jesus, eu peço para Ele: Jesus, põe fogo no meu coração. E Ele põe. E para nós encerrarmos essa noite, eu quero pedir a Deus, com base nessa palavra, nessa mensagem de salvação, de restauração, que você também não apanhe mais o diabo. Nós temos um inimigo só, que se chama diabo, e nós vamos lutar juntos contra ele. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar para que Deus derrame o seu Espírito sobre nós e você saia daqui cheio do Espírito Santo. A arma do crente é o Espírito Santo. Então, se o seu coração estava frio, vai ser aquecido em nome de Jesus. E eu peço essa mesma unção sobre todos que estão nos acompanhando pela transmissão, que na sua casa sejam derramado o Espírito Santo em nome de Jesus. Não há limites, não há barreiras. Se você está aí até agora, com certeza você vai ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus.
haverá um rei, ele voltará para governar as nações. Em amor, que ruja o leão e que a descansar diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Aleluia! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 Aleluia! A maior verdade que o diabo não pode abafar, a maior verdade que Satanás não pode impedir, é que Jesus Cristo ressuscitou. Ninguém pode parar o evangelho de Jesus Cristo. Ninguém pode parar a igreja de Jesus. E eu vou pedir ao Espírito de Deus que desperte em você essa unção de ousadia nessa noite, em nome de Jesus. Se você deseja receber essa unção, que você abra o teu coração para receber a unção do Espírito de Deus, unção de ousadia. Ninguém pode parar essa verdade que Jesus ressuscitou. o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O justo e justificador. O homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Receba o Espírito de Deus. diante da Receba a unção de ousadia. Receba a unção de ousadia. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim
tome e beba, receba a unção de Deus. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Se você tem alguma enfermidade, coloque a sua mão sobre ela agora. Com fé em Jesus, com fé em Jesus, porque Jesus pode fazer todas as coisas. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se você pode colocar a sua mão sobre a sua enfermidade, coloque agora. Se você não pode, coloque sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, Senhor, e para a glória do teu nome, Jesus, eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sai agora, enfermidade, que você seja curado agora, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, que você seja agora lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Toda inflamação, toda infecção, toda dor, em nome de Jesus Cristo, toda falta de proteína, de vitamina, seja reposta agora sobre você, em nome de Jesus, que você tenha a sua saúde restituída, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Cristo e pelo poder do sangue de Jesus. Seja liberto, seja restaurado, seja livre, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Ouça a ordem em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Começa a receber o sangue de Cristo sobre você. Deixa o sangue de Jesus passar sobre a sua corrente sanguínea. Deixa o sangue de Jesus passar. Recebe o sangue do Cordeiro. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que ruja e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que
a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não aceite mais a derrota, não aceite a humilhação. Se for passar pela prova, passa pela prova dando glória a Deus. Se for passar pela luta, passa por ela dando glória a Deus. E no final dela você vai poder celebrar o Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Pela tua palavra, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo teu Espírito sobre nós. Te agradeço por este culto, Senhor. Te agradeço por cada um que aqui está. Peço que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor, derramando, Deus, a tua graça e a tua unção, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor nos dê uma semana sobrenatural. Eu profetizo, Senhor, sobre cada um aqui, que cada um sairá e será cheio do Espírito Santo durante essa semana. Pai, eu profetizo, Senhor Deus, que sairão daqui curados, restaurados, com as forças renovadas, sonhos restituídos, em nome de Jesus, pela tua palavra, Senhor, e para a tua glória, Pai. Peço que o Senhor abençoe a cada um aqui, derramando do teu Espírito, Senhor. Aleluia! O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Irmãos, uma boa semana sobrenatural e cheia do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Deus abençoe, boa semana, shalom.